Nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que está lá em João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido, esse é o verso 1, dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Vamos buscar a Deus em oração. Peça ao Senhor para, de alguma forma, falar ao seu coração. Eterno Pai, a Tua palavra é tão profunda e real como foi há quase 2000 anos atrás e continua sendo nos nossos dias. Que diálogo esse, Senhor? Que palavra essa que o Senhor dá a esta mulher? Que mulher essa, Senhor? Deus, ajuda-nos a ter uma compreensão maior e melhor desse texto, para que saiamos daqui, ó Pai, com os nossos corações aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui levando lições preciosas para as nossas vidas. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler todo esse início desse texto, irmãos, porque para que houvesse uma melhor compreensão do que nós temos aqui. Eu queria hoje trazer, inclusive, alguns mapas para projetar, para vocês terem uma melhor visão, mas o nosso bairro hoje ficou sem energia, das 11 da manhã até por volta das 18 horas, quase, 17h30, 18 horas. Alguém estava tentando derrubar um poste e conseguiu fazer isso lá. Derrubaram um poste e levaram a parte da fiação, um caminhãozinho desses de algumas toneladas. E não deu. Mas vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês. Jesus, nesse texto, ele estava sendo comprimido já pelas multidões. E Jesus já, nessa altura do seu ministério, ele já percebia que haviam muitas pessoas que estavam ali buscando e acompanhando
exclusivamente por questões miraculosas, para ter um bem que pudesse oferir nessa convivência com Jesus. Outros, no entanto, estavam próximos a Jesus e acompanhavam Jesus de local em local, porque queriam ouvir realmente os ensinamentos do Mestre, né? E era uma palavra completamente nova, diferenciada do que vinha se ensinando até então, em que os mestres, né, os rabinos, ensinavam até então. Jesus trouxe esse diferencial. Ele não só ensinava, como ele vivia aquilo que ele ensinava, né, e realizava grandes sinais, prodígios e maravilhas no seu ministério, sem dúvida nenhuma, e era necessário que isso acontecesse. Pois bem, agora Jesus, percebendo isso, ele não quer, neste ponto do seu ministério, entrar num conflito novamente com os fariseus. Os fariseus eram integrantes do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de pelo menos uns 70 homens, anciãos de Israel, que decidiam, resolviam questões na área religiosa, moral, etc. e tal. E Jesus já havia entrado em alguns embates com os escribas, com os fariseus, e agora ele não queria fazer isso. Então Jesus toma uma decisão que ele vai sair de onde ele está, que é a Judeia, e vai se dirigir até o extremo norte, para a Galileia. É bom que vocês entendam o seguinte: esse tamanho que a gente está falando aí, essa nação toda aí, é uma coisa muito pequena, né? É mais ou menos o tamanho do estado do Ceará, que é pequenininho. Não é? Nós temos um lado o mar Mediterrâneo, nós temos o outro a Transjordânia, não é? E esse de norte até lá no sul dessa região vem serpenteando o rio, que é o Rio Jordão. Ele nasce lá no sopé das montanhas, dos montes antilíbanos, que são conhecidos. Ele nasce ali e depois vem descendo, serpenteando, e termina lá embaixo formando o Mar Morto, né? Vocês já leram isso na Bíblia, já sabe que tem o Rio Jordão, que tem o Mar Morto, que tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia está lá no extremo norte. E agora Jesus está aqui na Judeia e vai sair para ir para o norte. O que acontecia? Acontecia que o judeu, ele tinha problemas com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que veio de uma miscigenação. Por aí já é um complexo. Ele é um povo que vem de uma miscigenação da época dos assírios ainda, na época do Antigo Testamento, na época dos reinos, quando havia reino do norte, reino do sul. O reino do norte foi invadido por uma nação, naquele tempo conhecida como os assírios. Eles eram terríveis, e eles tinham um sistema que era usado, que chamava o sistema de caldeamento. Eles tiravam indivíduos de outras terras onde eles ocupavam, distantes, e misturavam na terra de onde ele estava saindo também. Então o que acontecia? Separavam famílias. Então havia separação por família. Uma família de um sujeito da Fenícia era misturado com outra família lá naquela região, no meio entre Galileia e Judeia. E com isso enfraquecia o povo. O povo perdia a sua identidade nacional. Havia uma mistura. Então os samaritanos misturavam algumas coisas, principalmente na área religiosa. E haviam outras questões que eles não se davam. Então sempre, quando um judeu resolvia passar dentro do território de Samaria, acontecia uma desavença, tinha uma briga. E para o judeu, o samaritano era uma sub-raça, na verdade. Eles não buscavam um Deus único como deveria buscar. Eles não adoravam em Jerusalém como era o certo para o judeu, a adoração só em Jerusalém. Eles tinham outro monte que não eram os montes consagrados por Israel para adoração. Tanto que Jesus está ali perto de dois montes, que era o Ebal e o Gerizim. Possivelmente o monte Gerizim era onde eles subiam para adorar, os samaritanos. Mas nessa saída da Judeia, então pensa bem, três porções de terra. Mentaliza isso aí. Uma porção aqui e outra porção aqui. Mentalizou aí? Pôs na cabeça aí? Os três. Tá? Aqui embaixo é Judeia, no meio é Samaria e lá em cima é a Galileia. Então o que Jesus ia fazer? Ele ia sair da Judeia para ir para a Galileia. E o que o judeu fazia? O judeu vinha aqui, na hora que ele chegava perto do território de Samaria, ele
cruzava o Jordão, passava para a região da Transjordânia, subia, lá em cima ele cruzava de novo o Jordão para entrar na Galileia. E ele evitava entrar em Samaria. O que Jesus fez? Jesus entrou em Samaria. Jesus não deu a volta. A volta significava muito mais tempo de viagem. Aumentava muito a distância. E tinha que passar 2 vezes o Rio Jordão. Então Jesus optou por fazer o trajeto mais rápido. A Bíblia não descreve por que Jesus queria chegar rápido na Galileia. Não tem essa descrição para nós. Nem há conjecturas, mas ele queria chegar na Galileia, né? E ele optou por fazer aquele trajeto. Eu quero dizer para você, que veio hoje aqui, que assim como aquela mulher, naquele dia exato, naquele horário certo, foi até o poço, Jesus continua fazendo essa mesmíssima coisa conosco hoje. Eu quero dizer para você que não há nenhum acaso na nossa relação com Deus. Nada acontece por acaso. Então o fato de Jesus estar subindo para a Galileia, naquela data, naquele momento, naquela hora, e ter parado exatamente naquele local, um poço, é porque estava tudo sendo projeto de Deus. Tudo. Tudo. Nas nossas vidas, e vocês precisam colocar isso em prática, em evidência, as coisas não acontecem por acaso. Há um hino que fala assim: acasos para mim não haverá. Não haverá mesmo. O Senhor é quem dispõe e põe e faz todas as coisas acontecerem. A palavra do Senhor diz que Jesus já morreu por nós antes da fundação do mundo. O amor de Deus já estava em andamento por você e por mim, e por quantos ainda vão vir. Antes que nós existíssemos, antes que existisse a terra, o universo, Deus já havia feito o seu projeto de salvação dos seus escolhidos e dos seus eleitos. Nada pode barrar a mão do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que comanda todas as coisas, onde todas as forças cósmicas, sejam visíveis ou invisíveis, se submetem a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então essa mulher vai encontrar com Jesus ali naquela... Aqui fala a fonte de Jacó, mas não é a melhor tradução. Ali não é uma fonte. Ali de fato é um poço. Poço não é fonte, né? Poço não é fonte. O que fazem lá no Nordeste, quando criam aquelas cisternas, não é? Para captação de água da chuva, aquilo pode ser chamado de poço. Quando furam um poço artesiano, é poço. Mas fonte não era isso aqui. Tá? Depois nós vamos ver o que é uma fonte. Ela vai exatamente na hora sexta. Era meio-dia. Sol no seu zênite. Lá no meio certinho. Calorão. Calor intenso. Imagina Ribeirão Preto, meio-dia. Você olha para o lado de fora da casa assim, parece que está até mexendo assim o ar. E tão quente que está. 48 graus. E você fala, mas que terra tão quente. Nesse horário de meio-dia, quem é que quer ir para a rua? Ninguém. Você quer ficar num lugar que tem um ventilador, um ar-condicionado, uma coisa assim mais fresquinho, mas sair para a rua, nesse horário, ninguém merece. Mas essa mulher samaritana, ela foi ao poço por volta de meio-dia. E quando ela chega lá, Jesus está assentado. Olha que coisa maravilhosa. A gente canta aqui na igreja um cântico que eu gosto demais dele, né? Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E eu sempre falo assim, nós não marcamos o encontro com Deus, é Ele que marca o encontro conosco. Sempre será Ele. Sempre. Não é? Mas a gente continua cantando, essa teologia aí não atrapalha a nossa salvação, não. Né?
Mas ali estava o Mestre, o Senhor, naquele horário. E justamente perto daquele poço, aquela mulher chega, ela não ia se dirigir para Jesus, ela não falaria nada com Jesus, ela não abriria sua boca em hipótese alguma, porque estava ali diante dela um sujeito que era judeu. Além de ser judeu, ele era um rabino, ou um mestre, e além de tudo isso, era um homem. 3 motivos mais do que plausíveis para ela não iniciar nenhum diálogo com ele. Nenhum. É por isso que o homem não vai a Deus. É por isso que Deus vem ao homem. Porque se dependesse de nós alguma coisa, nós não faríamos nada. Nenhum de nós buscaria a Deus. Nenhum de nós abriria o peito para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, vem, faz morada no meu coração, eu sou um pecador. Nenhum de nós faria isso. É por isso que Deus vem a nós. O nosso encontro, a nossa fonte foi lá na cruz do Calvário. É lá que Jesus marcou o encontro com todos nós, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, coisa que ele havia perdido. O homem, para quem ele chamar. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. Ela ficou espantada. Como, sendo tu judeu, me pede água? Meu Deus do céu, que revolução é essa? O que está acontecendo? Só nós dois aqui, o Senhor vira para mim e me pede água. Jesus é maravilhoso. Jesus está rompendo alguns paradigmas, alguns preconceitos. Ele rompe esse preconceito social. Ela é mulher e ele é homem. Ele rompe um preconceito religioso. Ela é samaritana e ele é judeu. Jesus não está muito aí para isso. Jesus precisa atingir o coração do pecador. O evangelho é para ser um evangelho que chega ao coração do pecador. Me importa lá se ele é um muçulmano, me importa lá se ela é de uma outra cultura completamente diferente. Eu preciso levar essa mensagem de amor de Deus aos homens. É isso que Jesus está dizendo a cada um de nós, e nós temos que ter essa incumbência. Pois algum dia você pode estar sendo confrontado com pessoas assim, que você tem que abrir a sua boca ou mostrar pelo seu exemplo o que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso é testemunhar. Por isso sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo, em todas as etnias. Nós seremos testemunhas. E nós precisamos começar a romper preconceitos. Eu era um sujeito extremamente preconceituoso. Até que eu fui pastorear a minha primeira igreja lá no sul de Minas. Eu era um assembleiano que encontrei a presbiteriana e me tornei um presbiteriano radical. Olha a mistura disso aí. Era um assembleiano, fui criado na Assembleia de Deus, encontrei a igreja presbiteriana e virei um presbiteriano radical. Saí do seminário mandando todo mundo para o inferno. E aí eu fui pastorear a minha primeira igreja lá no sul de Minas, cidade de Lavras. Fiquei 9 anos nessa igreja. Aí eu comecei a descobrir que o meu Jesus é o Jesus que rompe os grilhões dos preconceitos. E eu fui cair no meio de um conselho de pastores da cidade. E tinha gente de tudo que é denominação. Demorou muito, eu estava com maior alegria com aquele povão, dando glória a Deus. Tive que romper um monte de coisa que estava aqui dentro, que me amarrava, que me prendia, que me sufocava, para poder dizer para aquele irmão que era da comunidade Aliança de Jesus dos Remidos dos Últimos Dias, da hora X: vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui. Como era bom. Fui para Ribeirão Preto, conselho de pastores de novo. Lá nós tínhamos a ceia da unidade. Tive a oportunidade de liderar esse trabalho.
A ceia da unidade a gente juntava num estádio da cidade, as igrejas, e a gente tinha louvor, tinha pregação, Deus abençoava ricamente, e depois nós ministrávamos a ceia, todo mundo junto ali, bênção de Deus. Jesus nos ensina a romper preconceitos. Você não é melhor que ninguém, você não é mais sábio que ninguém, você não é mais culto do que ninguém, você é um servo, como aquele que você está do seu lado pode se tornar também servo junto com você. Essa mulher, ela fica um tanto preocupada disso, e Jesus, quando retorna a conversa com ela, ele disse: olha, se você me conhecesse, você é que me pediria água. Ela fala: mas como? O senhor não tem nem com o que tirar. Olha como é que naquele momento o pensamento dela, ele é progressivo. O pensamento dela começa só com o encontro com aquele homem, é aquele homem lá. Mas ela vai crescer no conhecimento acerca de Jesus. Nós vamos acompanhar isso. E ela diz: mas você não tem nem com que tirar água aqui, compadre, como é que você vai fazer? Ele diz: olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. E ela diz: ah, eu quero essa água. Eu quero porque eu não quero mais nunca vir aqui pegar água, porque pegar água meio-dia é o fim da picada. Ninguém merece. Ninguém merece. Eu fico imaginando que ela devia pegar com aquele sarilho assim, né? Alguém aqui já tirou água no poço assim? Já, né? Eu já enchi caixa d'água lá em casa assim, rodando aquele negócio, para jogar água lá em cima. Fiquei forte, eu e meu irmão. Vocês já imaginaram? Jesus disse: olha, você vem que você vai ter uma água que você nunca mais vai ter sede. Eu quero essa água, eu quero que o Senhor me dê dessa água. Mas Jesus está falando de uma água espiritual. E aquela mulher não queria mais ir naquele horário de meio-dia lá. Mas por que será que ela ia meio-dia lá, hein? Sabe por que era? Porque indo meio-dia, ela não ia encontrar quase ninguém lá, que era o horário da siesta, era o horário do descanso. Então ela ia chegar lá, não ia ter ninguém para prosear com ela, ou para fazer bullying com ela. Sabe por quê? Porque ela já tinha tido 5 maridos. Gente, ela estava mais perdida do que cego em tiroteio. 5 maridos e a vida dela não se arrumava. 5 relacionamentos. Casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Não deu certo. E Jesus ainda diz assim: e ó, ainda tem um detalhe, esse que você tem agora também não é seu marido. Ela falou: ah, pronto, aí danou tudo. É isso mesmo, o senhor falou. Essa mulher tinha um buraco aqui dentro, imenso. Ela tinha um buraco aqui dentro, de carência afetiva, que ela não conseguia saciar isso com os homens com quem ela havia se relacionado. Você fica imaginando, e eu gostaria que você imaginasse comigo. Quem de nós que está aqui nessa noite que não tem carências afetivas? Quem de nós que está aqui nesta noite que não tem noites de tristeza profunda? Que gostaria de ter uma palavra diferente, um carinho a mais? Às vezes, quem sabe, só o encostar da cabeça já preenche tanto. Ou então, quem sabe, na hora de voltar para casa, saber que ali tem uma pessoa que te ama e ama muito. Mas aí você pensa e fala: eu não tenho essa pessoa. Eu estou num relacionamento que não está dando certo, eu estou numa vida atrapalhada, as coisas da minha vida não estão funcionando. Você amanhece o dia, termina o dia, há uma tristeza quase que permanente no seu coração, e você não muda isso, porque você não consegue mudar. É isso que Jesus está chegando e dizendo para essa mulher: mulher, você tem sofrido tanto. Talvez os outros da cidade chegassem e falassem: você é prostituta, você vive enrabixada com homens aí, é por isso que você nunca vai ser feliz na sua vida.
Mas ninguém nunca parou para conversar e dialogar, para saber por que ela tinha tantos relacionamentos e não teve nenhum que fosse um relacionamento real, profundo na sua vida. Os sentimentos são coisas tão intensas nas nossas vidas. E às vezes a gente olha para as pessoas como se nós fôssemos todo-poderosos e denegrimos a pessoa, falamos um monte acerca disso e desse e daquela, e a gente não imagina que nós somos iguais. A minha esposa, com mais umas jovens da igreja lá de Ribeirão Preto, numa noite daquela, não sei se foi de sexta-feira ou de sábado, eles foram lá para aquela região, as regiões perto da rodoviária, e lá tinha muito travesti, e elas foram levando uns folhetinhos, e foram distribuir, e depois eles estavam contando para a gente que alguns já ficavam com medo de chegar até perto. Os travestis ficavam com medo, porque de repente podiam ser discriminados ou agredidos. Mas aí quando elas falavam, não, eu só quero te mostrar esse folhetinho, te dar esse folheto que fala do amor de Jesus. Aí você desmontava a pessoa. Porque não estão acostumados com o amor de Jesus que chega para um travesti. Não estão acostumados com o amor de Jesus que visita a prostituta lá no prostíbulo. Lá no Piauí, meus pais foram fazer um trabalho de evangelização no prostíbulo da cidade onde nós morávamos. Mulheres começaram a se converter e começaram a ir na igreja. E houve um bafafá na igreja porque as pessoas não queriam aquele tipo de gente lá. Mas não é esse o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. O evangelho que o Senhor nos ensina é o evangelho que rompe essas barreiras, quebra esses paradigmas que são somente são paradigmas e preconceitos humanos. Humanos. E o pior do que é o humano. Por isso a igreja não pode ser assim. Por isso nós não podemos ser assim. Não podemos ser. E aí Jesus fala mais para esta mulher sobre o dom da vida. E essa mulher agora olha para Jesus não mais como um homem, ou quem sabe só o mestre. Veja que no versículo 19 ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora ele já é profeta. Ele cresceu no conceito da mulher. Ele disse tantas coisas para ela que ninguém tinha dito até então. Essas carências afetivas, emocionais, essas barreiras culturais, religiosas, tudo isso ela foi deixando de lado para tornar o seu ouvido sensível à voz do que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Jesus está mostrando para ela que há uma água muito melhor para se beber, para encher este vazio do coração, mudar a sua vida. Ela chega a dizer assim, mas eu sou até religiosa, mas o que adiantou a sua religião? Se você continua chorando por dentro, se nas noites longas desta vida, você continua molhando o seu travesseiro com o seu choro, de que adiantou a sua religião? Porque Jesus está mostrando que não é religião, mas é a pessoa dele que faz a diferença. É a pessoa de Jesus. E aí, ela diz assim, olha, eu subo lá naquele monte, eu vou. Talvez ela fosse com a cabeça coberta, meio escondida, tentando tampar o seu rosto para que os outros não a vissem direito, porque ela queria ir lá prestar algum culto para a sua divindade maior. Ele diz, nós vamos buscar a Deus, é lá naquele alto. E Jesus disse, mulher, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não é mais em local geográfico. O judeu está errado e vocês estão errados também. O judeu imaginava que o Senhor Deus estava só no templo em Jerusalém.
Era lá o local de Deus. Deus estava lá. Por isso, uma vez por ano, toda a população israelita tinha que sair, se deslocar até Jerusalém, prestar seu culto, sua adoração. Por quê? Porque Deus era uma entidade geográfica. E o que Jesus está falando para essa mulher, sabe o que é? Que agora está começando uma nova era maravilhosa. É a era do Espírito. E na era do Espírito, você não precisa mais de lugar para buscar a Deus. Você busca a Deus em todos os locais, porque Ele se faz presente. E Ele está no seu coração. Aqui é o templo. Aqui agora virou o templo. Isso aqui é o local. O templo é aqui. O nosso local de reunião é na Avenida Afonso Pena 560. O templo somos nós, são os nossos corações. É aqui que o Senhor se manifesta. É aqui que o Senhor fala. É aqui que o Espírito Santo de Deus está. Quando você disse sim ao Senhor Jesus Cristo, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o que aconteceu? Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está aqui em você e Ele selou você. Até quando? Até quando você estiver chegando lá na eternidade com o Senhor. Ninguém tira esse selo, ninguém pode arrancar esse selo, ninguém tem poder para tirar esse selo de você. Você vai com Ele para a eternidade, que é o Espírito Santo. Se no antigo mundo daqueles tempos de Jesus, muitos escravos tinham a marca do seu dono na testa, para saber que ele era o escravo do fulano, nós trazemos a marca do Senhor no nosso coração, aqui dentro. Por isso que o inimigo não pode chegar e fazer o que ele quer com a nossa vida. Ele não tem autonomia sobre nós, ele não tem autonomia sobre o povo de Deus, porque nós somos propriedade exclusiva de quem? Do Senhor. Nós somos um povo eleito, propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Ninguém. E essa mulher ouve agora Jesus e ele diz: olha, começou um novo tempo e você precisa beber dessa água. Eu não sei se você que veio hoje aqui, convidado ou não, ou você veio por curiosidade, eu não sei se você já bebeu da fonte da água da vida. A fonte da água da vida aparece no Antigo Testamento, mas principalmente ela aparece lá em Gênesis 22, verso 1. Abra sua Bíblia lá e olhe. Gênesis 22, 1. Ô, gente, preocupa não, está chovendo, viu? Chovendo bastante. A gente vai ficar aqui até meia-noite, até passar a chuva, tá? O que diz Gênesis 22, verso 1? Alguém pode falar bem alto para mim? Desculpa. Não pode ser esse texto nunca na vida. Você faz o seguinte, você passa todas as páginas da sua Bíblia, Cleandro, vai em Apocalipse 22, verso 1. Ai, ai. O capítulo está certo, só o livro que foi um pouquinho longe do outro, né? Um está em Gênesis, o outro está em Apocalipse 22, 1. Um rio da água da vida, que saía de onde? Que sai do trono de Deus, o rio da água da vida, não é? Rio da água da vida, o rio da água da vida, a fonte da vida, é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade Santa e maravilhosa. É essa água que veio para nós bebermos, é essa água que Jesus traz para nós bebermos e não termos mais sede de nada. Nós não temos mais a sede das coisas do mundo. Nós não temos mais a sede de viver pecando. Nós não temos mais sede de viver longe de Deus. Ao contrário, nós queremos viver sempre na presença do Senhor. Se você beber dessa água,
você não vai ter mais essa sede. Ela vai satisfazer completamente a sua vida, seu coração, e esse vaziozão que você sente aí, ele vai ser preenchido com a presença do Senhor Jesus Cristo. Ó, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando para quem não é crente não, estou falando para quem já tem Jesus. Tem gente que tem Jesus e está sofrendo horrores, está indo bater em portas erradas. Você pode procurar um clínico geral, deve procurar. Você pode procurar um psiquiatra, deve procurar. Você pode procurar um psicólogo, deve procurar. Mas se o seu problema é espiritual, não vão resolver para você. Só aos pés da cruz de Cristo você vai ter a solução do seu dilema. Porque Ele é espiritual. Ele é espiritual. E não tem médico nesse mundo que resolva o seu problema. Só Jesus. Essa mulher, quando termina esse diálogo com Jesus, ela caminha agora. Ele diz primeiro que ele era o profeta. Agora ela fala algo mais. Ela diz assim, lá no versículo 25, ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus lhe responde: eu o sou. Essa é a expressão ego eimi. Eu que falo contigo. Jesus agora é o Messias. Jesus agora é o Cristo, é o ungido de Deus. Ele está dizendo: sou eu. Olha, Jesus, eu sei que vai vir um Messias. Ele diz: sou eu. Olha para mim, mulher, sou eu. Por isso é que ele pode levá-la para as fontes da água da vida. Aquele poço pode secar, aquela água pode não fazer muito efeito, mas a fonte, que é Jesus, sempre vai ter água, nunca vai faltar. Nosso Senhor sempre estará pronto para dar da sua água e matar a nossa sede espiritual. Sempre. É água da vida. Água da vida. Aquela mulher foi tão impactada com isso, que ela saiu dali e correu lá na cidade para falar com os homens que ela conhecia, que ela devia conhecer muitos homens, e falar desse homem que ela encontrou, Jesus, que falou todas as coisas. Eles saem, vão correndo até lá, encontram Jesus, depois eles falam: agora nós ouvimos, nós mesmos ouvimos. E eles pedem para que Jesus fique lá. E Jesus permaneceu ainda 2 dias em Samaria, pelo testemunho que aquela mulher depois deu. Ela ia poder ter uma noite agora bem dormida. Ela ia poder reclinar a sua cabeça e dormir com o seu coração em paz, porque ela encontrou a Jesus, a fonte da água da vida. Você já encontrou? Então para que você está sofrendo até hoje? Jesus já faz parte da sua história. Por que você passa determinadas coisas na vida espiritual, ou você não está tendo discernimento espiritual? A Bíblia diz que nós precisamos ter discernimento espiritual. Eu preciso entender a minha vida dentro de uma ótica espiritual. É isso que a Bíblia está falando. Às vezes, determinados momentos da minha vida estão envolvidos em certas coisas, e eu fico pensando: mas foi porque não deu certo aquilo, mas foi porque não arrumou aquilo. Nada, é porque há um contexto espiritual. Há todo um contexto espiritual que envolve a sua vida. E eu quero te dizer, meu irmão, que está na hora de você abrir o olho. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele vai continuar lutando sempre para tentar te desestabilizar, jogar você lá no chãozão, para que você não tenha condição nem de levantar seus olhos aos céus, para depois chegar para você e falar: tá vendo? Você é um mané, cadê seu Deus? Ele usou a mulher de Jó para isso, que chegava para ele e falava assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre.
Um dia, Paulo estava falando com um alto funcionário da corte romana e anunciando as coisas de Jesus. E um sujeito que era adivinho, mágico, atrapalhava Paulo o tempo todo. É lógico que tinha que atrapalhar. Ele era funcionário do Império das Trevas. Ele tentava a todo momento atrapalhar Paulo, levando uma mensagem àquele homem, até o ponto que Paulo falou: agora chega. E Paulo o repreendeu, e a partir daquele momento ele já não falava e nem estava vendo mais nada. Aquilo era um mundo espiritual em ação, não era uma pessoa exclusiva. Às vezes você fala assim: é lá no meu emprego, pastor, o fulano está me perseguindo. Não é o fulano, veja para além dele, quem é que está lá atrás dele? Ele está sendo marionete na mão do inimigo nosso. Por isso, é preciso que tenha discernimento espiritual. Acorde, ainda dá tempo. Faça uma postura de vida para ser vitorioso. Tenha paciência. Aprenda a ter paciência. Há tempo certo para todas as coisas. Há tempo certo. Nada é por acaso. Deus escreveu todos os nossos dias, sem que nenhum deles houvesse ainda. E lembre-se sempre de uma coisa: se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ninguém tira. Ninguém tira. Lute como se fosse já vencedor. É assim que você precisa estar diante da vida. Que Deus vos abençoe. Amém.